Bom dia! Bom dia, meu povo do Senhor que está acompanhando aqui pelo Instagram da Igreja Batista Regular Sião. E essa é a transmissão de domingo, 9 horas da manhã. Escola Bíblica Dominical seria a aula que nós teríamos em nossa escola bíblica regular. Bom dia, você que está entrando. Deus abençoe sua vida, sua família. Vamos aguardar um pouquinho os irmãos entrando e para nós termos um momento de compartilhamento da palavra de Deus. Bom dia, irmã Maria Diogo. Enquanto os irmãos estão entrando, nós vamos dando alguns avisos e nos preparando para orar. Bom? Estou aqui na igreja, graças a Deus, no gabinete pastoral, e é bom sempre estar por aqui agradecendo ao Senhor. Bom, que horas são? Nós temos 9 horas em ponto. Bom dia, Karen. Bom dia, pastor Marcos Paulo, está entrando aí. Irmã Edilane, Erivânio, graças a Deus. Ok, vamos dar os nossos avisos e iniciar orando para a nossa EBD. Bom, um dos primeiros avisos é que nos preparemos para o culto, a transmissão da mensagem às 18h30, tá bom? Então, vamos preparar nosso coração e orar por esse momento, pelo pastor Marcos Paulo, pela mensagem e pelos louvores também. E que continuemos orando por nosso estado, por nosso município, para que as coisas melhorem e nós possamos começar a retornar. E aí nós vamos ter notícias esses dias sobre isso, tá bom? Então, outro aviso refere-se à alvorada, Nós fizemos o teste quinta-feira, 6 horas da manhã, foi bom, Estivemos lá, a irmã Maria Diogo, que está aí, a irmã Valdízia, e foi um bom momento. A gente leu Provérbios capítulo 1 e orou uns pelos outros ali naquele momento, tá bom? Então, o próximo vai ser amanhã, segunda-feira, 6 horas da manhã, eu coloco lá o link, tá bom? Você não precisa ter nada instalado, só clica lá no WhatsApp e você já vai para uma sala de vídeo, tá bom? Para a gente compartilhar mais um momento e Provérbios capítulo 2 e orações às 6 horas da manhã. Então, sei que tem gente que acorda antes disso, é um momento muito bom e eu espero você nessa alvorada. Quarta-feira continuamos com o nosso culto de oração, O pastor Marcos Paulo estará pregando e nós convidamos você a tirar esse dia para oração uns pelos outros. Relacionado à nossa EBD, nós temos sábado uma sala dos jovens, 4 horas da tarde. Ontem foi muito bom, foram 1 hora e 30 minutos de discussão, da revisão, principalmente no que se refere à cidade, como a gente pode influenciar esse bairro, e o local onde nós estamos foi muito bom, ter esse momento. Então, convido os jovens a participar mais, também da transmissão à noite, no sábado, às 19 horas, que você participe mais desse momento. E se você tiver interesse em algum tema específico, entre em contato conosco, entre em contato com a diretoria da Mocidade em relação a isso. Então, eu quero também relembrar os jovens aí em relação ao seu parceiro de oração, que você procure seu parceiro, continuem orando uns pelos outros, e o desafio da memorização bíblica eu vou fazer algo aí para a gente melhorar a dinâmica desse desafio, tá bom? Então, os jovens estão aí incumbidos desse desafio da memorização bíblica e também da oração com parceiros de oração. Então, que bom, Nós temos aí nossos grupos, grupo do evangelismo, outros grupos, graças a Deus. E logo agora, 10 horas, quando acabar a nossa transmissão aqui, tem a sala dos adolescentes, Os adolescentes se reúnem lá no Google Meet e tem a sua aula.
E outras salas estarão retornando. Nós também temos juniores com a sua lição sendo mandada pela professora. E outras salas estarão retornando, se Deus quiser, para assim a gente integrar o máximo a edificação, o discipulado da nossa igreja e partindo também para a evangelização com as oportunidades que Deus dá. Bom, então são esses os avisos. Se eu esquecer de algum, pastor Marcos Paulo, irmã Luzanira, irmã Maria Diogo também. Então, bom dia, irmã Luzanira, bom dia, irmã Maria, bom dia, irmã Miriam, Ebenezer Alves, ok, bom dia a você que está nos acompanhando aí. Sociedades, lembrei, sociedade sexta-feira, sempre as mulheres estão se reunindo naquela sala virtual com às 19 horas, com devocional e com oração e cânticos também. E os homens, aí nós vamos ter uma novidade de iniciar as nossas reuniões na sexta-feira, e aí a gente vai avisar no grupo o horário direitinho, tá bom? Mas homens, preparem-se aí para esse momento. Bom dia, Marcelo. Já passa aí. Bom dia, irmã Ana Lúcia. Deus abençoe cada um que está aqui conosco, tá bom? Vamos orar. Convido você a orar nesse momento, já deixar a sua Bíblia preparada. Gênesis capítulo 19. E nós vamos tratar aí da busca pelo bem dentro da família. Não só do bem-estar, mas do bem espiritual. Bom dia, Micaela, também. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos por mais um momento. Perdoa nossos pecados, nossas faltas diante do Senhor. Ajuda-nos a aproveitar, remir o tempo, remir as oportunidades. Tão grandes coisas o Senhor tem nos dado, tão grandes visualizações da Tua Palavra, percepções, tempo para orar. Ajuda-nos a agir de maneira digna do que o Senhor tem nos dado. Ajuda Teu povo a progredir em santidade, em serviço a Ti. Abençoa-nos nesse momento com a iluminação do Espírito Santo em nós, para que compreendamos e pratiquemos a Tua Palavra, Senhor. Nós rogamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, aquele que perdoa os nossos pecados e que nos garante a vida eterna contigo. Em nome dele nós oramos. Amém. Ok? Então, estamos prontos aí para a nossa conversa, para a nossa transmissão. Esse é um assunto que não está relacionado a nenhum anterior nem posterior, mas eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Já compartilhei com uma igreja esse assunto e eu penso que é uma época bem propícia para a gente falar sobre isso. Bom dia, Carlos Wagner. Então, se você viu lá o cartaz que eu coloquei pela manhã, o tema é buscando não o bem da família, mas a busca pelo bem na família, tá bom? Então, é a oportunidade que Deus tem nos dado para repensarmos as nossas relações familiares, né? As nossas omissões em relação à nossa família e uma certa cosmovisão mundana que adentrou muito no coração dos crentes de que nós devemos buscar o bem-estar da família, nós devemos buscar o conforto da família, nós devemos buscar as melhores oportunidades que não foram me dadas e agora eu quero dar aos meus filhos, etc. Então, essas coisas não são ruins, mas elas tomaram o lugar da cosmovisão bíblica que deveria falar nos seguintes termos: eu busco o bem na minha família. O que é buscar o bem? Buscar o bem está dentro da esfera ética. Buscar o bem para que a família haja bem, para que a família seja santa, para que a família agrade ao Senhor. Esse deveria ser nosso supremo alvo. O sumo bem que é Deus. E esse sumo bem deveria ser buscado na família, não somente o bem-estar. Isso torna-se então um ídolo. Algo que deveria ser bom, mas secundário, torna-se primário, e aí nós abandonamos o bem na família. Então nós submetemos um exemplo, nossos filhos, por exemplo, a horas de estudo para que eles ascendam socialmente, e nós não estamos dispostos a poucos momentos de meditação bíblica com eles. Então isso é uma prova objetiva daquilo que eu estou falando. Que nós trocamos o bem
na família, pelo bem-estar da família, e começamos a idolatrar isso. Então, se você acha que é um discurso pesado, se você acha que não é bem assim, procure as provas objetivas, procure. O que é que você incentiva mais a sua família a fazer? Horas de estudo, horas na própria preparação do lar, ou outras coisas, no próprio trabalho, no próprio serviço? Ou você tira pelo menos algum tempo diário para a meditação individual, para a meditação da família? Então, são provas concretas de onde o nosso coração está. É muito fácil falar e achar que está agradando a Deus e dizer, não, eu busco sim o bem na minha família. Mas nós precisamos de provas concretas, né? Nós precisamos sair desse mundo imaginário, entrar no mundo real. Realmente eu faço devocional com minha família? Realmente eu oro por minha família? E aí, eu quero discutir isso com você hoje, né? O que é esse bem que deve ser buscado na família. Nós vamos estudar um caso bíblico de uma família, de um líder de família que tinha uma moralidade ambígua, e isso levou toda a sua família a um grande desvio, a uma grande derrocada. Embora Deus tenha salvado essa família por amor a Abraão, Deus também mostrou que essa busca ética desse personagem era falha e levou toda a sua família a uma derrocada espiritual. Bom dia, irmã Marta. Bom dia, irmã Jaqueliane, Rosineide, Maísa, pastor Alberto. Que bom ter vocês aqui. Então, vamos pensar na defesa da ética, né, daquilo que é bom dentro da família. Se nós pensamos que Deus, o próprio Deus, é o sumo bem, é o sumo alvo, porque se você busca a ética dentro da sua família sem ter Deus como alvo, torna-se legalismo, né? Então, se Deus é o sumo bem da ética, eu faço bem para agradar a Deus, eu busco o bem na minha família, a santidade para agradar a Deus. Então, à medida que nós nos afastamos de Deus, pensando de maneira contrária, à medida que eu me afasto de Deus, eu também me afasto do bem, e assim cria-se o mal sobre a terra. O mal, ele existe no vácuo onde deveria existir o bem. Então, à medida que eu me aproximo de Deus, eu me aproximo do bem, do bom, e à medida que eu me afasto de Deus, eu crio o mal, a maldade. Você deve perceber isso. Vamos pensar de maneira prática. À medida que você se afasta de Deus nos seus devocionais, você está mais inclinado ao pecado e aos erros na sua vida. Então, toda a nossa vida, meus irmãos, ela é integrada e tem uma maneira de pensar isso, tá bom? E pense como a sua vida é integrada. Primeiro, você é um ser, você vive. Então, você é corpo, você é alma, você morre. Isso se refere ao fato de que você é alguém. Outro campo da nossa vida que é integrado é que você, sendo alguém, você sabe de coisas, tá bom? Então você tem cérebro, você tem racionalidade, você sabe que certas coisas são assim, você sabe que certas coisas não são assim. Então você é um ser, você sabe. Outra área da nossa vida que é fundamental é o fazer. Então imagine, o ser é tudo, é a alma. O saber é o cérebro, é a cabeça. O fazer são as mãos, tá bom? Então você trabalha, as ações que você tem sobre o mundo são eficazes e podem causar bem ou mal, tá bom? Aqui a gente já entrou no campo da ética. Então a gente pensou, nós somos um ser, nós somos seres metafísicos, nós sabemos, ou seja, nós temos possibilidade de conhecer, e nós fazemos, nós temos mãos, palavras nossas fazem e desfazem as coisas. E nós temos o sentir, nós temos os sentimentos, que referem-se àquilo que é bonito, que é feio, aquilo que nos agrada, nos desagrada. Então percebe como tudo está integrado? Quem não entende-se corretamente como criatura diante de Deus, não vai saber das coisas direito, não vai fazer as coisas direito e não vai sentir as coisas direito. Bom, então sua percepção do que é bonito vai ser deturpada, sua ação no mundo vai ser deturpada, seu próprio conhecimento do mundo vai ser deturpado. Se você errou no fato de perceber-se como criatura de Deus, como imagem e semelhança de Deus, que é pecaminosa, mas que agora está sendo resgatada em Cristo Jesus. Por isso que a gente sempre precisa voltar para os inícios para poder resolver os problemas secundários.
Um autor, né, um autor russo, Dostoiévski, ele tem dois livros, talvez os mais conhecidos dele, que é Os Irmãos Karamazov e O Crime e Castigo. E nesses livros ele trabalha uma ideia central que é: se Deus não existe, né, nós poderemos resumir assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, não existiriam padrões para fazer o que é certo ou o que é errado se Deus não existe. Se a metafísica, se a existência de Deus é nula, eu posso, com minhas mãos, fazer o que eu quiser, inclusive assassinar uma senhorinha, como lá no livro O Crime e Castigo, tá bom? Então, eu não teria obrigação nenhuma de fazer o bem nesse mundo. Nenhuma, se Deus não existe. Então, nem obrigação de fazer o que é belo, nem obrigação de saber das coisas se elas são verdadeiras ou falsas. Tanto faz se é verdadeiro ou falso. Um filósofo, meus irmãos, a gente precisa compreender isso porque a gente precisa entender como a gente chegou a esse ponto. Um filósofo chamado Kant, né, ele pegou a ética, que é fazer o bem e tudo, que sempre esteve atrelada a Deus, e ele disse: não, vamos desatrelar de Deus. Você pode ser bom sem Deus. Que é vamos dizer, o grande discurso dos ateus hoje é esse. Eu não preciso ser cristão, eu não preciso ser religioso para ser bom. Eu posso ser bom sem Deus. Isso vem desde o pensamento de Kant, né? Então, o que é que nos deve fazer ser bons? Deve fazer ser bons a própria sobrevivência da humanidade. Se eu não sou bom, nós vamos começar a nos assassinar e nós não vamos sobreviver. Então a gente vai se destruir. Então o que nos leva a ser bons é a sobrevivência. Mas não, para o cristão não é a sobrevivência em si, mas é o próprio Deus que está acima da sobrevivência. Se a gente fosse depender apenas do outro para ser bom, nós estaríamos em maus lençóis, porque o outro seria mal conosco e aí abriria para que nós fôssemos maus com ele também. Então é essa porta aberta para o genocídio, essa porta aberta para a guerra, é a porta de se retirar Deus da ética e da moral. Agora vamos pensar nas instituições, que se referem a esses 4 pontos, tá bom? Ser, saber, fazer e sentir. Ser, fazer, fazer e sentir. Então, ser, qual é a instituição que refere-se ao ser? A igreja. A igreja é quem pode falar sobre o ser e dizer o que ele é, o que ele não é, por meio das escrituras. O saber, qual é a instituição do saber? Tem várias, né? Mas nós poderemos destacar a universidade. A universidade, todo local onde o saber é buscado é, então, o local, a instituição que representa o saber. Vamos pular para a estética, para o sentir. Qual a instituição da estética? A arte, né? Tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é produzido em todas as áreas da arte. Essa é a instituição do sentir, né? Daquilo que nós sentimos num filme, numa música. Agora a pergunta que fica é: qual é a instituição humana que representa a ética, que encarna a ética, aquilo que é certo, o que é errado? É o Estado? Sim, o Estado, como Paulo fala, deve preservar o que é bom e punir o que é mal. Mas, antes do Estado, e mais fundamental que o Estado, a instituição que Deus deixa entre os humanos para ser a salvaguarda da ética é a família. A família é a instituição fundamental para que o bem seja preservado e disseminado no mundo. É a família. É a família. Então é dentro da família que o bem é buscado, porque é na família que os pais educam. É na família que os pais, diante de Deus, tentam procurar aquilo que é certo e o que é errado. É a família, o início de tudo, o núcleo de tudo. Isso é tão visível que você percebe que a família e o Estado estão competindo aqui dentro da área da ética. É tão visível que quando grandes governos ou estados autoritários querem dominar uma nação ou querem dominar um pensamento, o que é que eles fazem? Eles dominam a família. Eles dominam a igreja, eles dominam a família. Por quê? Ao dominar a família, ao ter o controle sobre a família, ele tem controle sobre a ética. Ao ter controle sobre a igreja, ele tem controle sobre o discurso sobre o ser, tá bom? Está tudo muito abstrato para você? E nós temos exemplos concretos, como o próprio comunismo e o modo como ele fala sobre a família. A ideia de, não, vou pegar seu filho, eu vou educar.
Você não precisa educar, eu educo o seu filho. E aí se cria, né, uma moralidade onde o Estado ele tem mais responsabilidade sobre a educação do seu filho do que você mesmo. Isso é um discurso que até nós brasileiros acreditamos muito, né? Que o Estado tem a obrigação de educar as crianças e não é essa a questão. A educação geral, a educação moral está no lar e deve ser do lar. E o Estado não deve se meter muito nisso, né? Nós deveríamos discutir mais isso. Então, dentro dessa área, agora a gente já sabe que é a família, a gente já sabe mais ou menos o que é buscar o bem, né? Quero fazer uma distinção para que você entenda melhor a questão aqui, tá bom? Uma distinção entre moralidade e ética, tá bom? Porque ao compreendermos essa distinção, a gente vai poder caminhar melhor para o exemplo bíblico. Moralidade é a descrição, tá bom? É chegar, entender e descrever um comportamento de um indivíduo ou de uma sociedade, comportamento moral. Então eu chego e eu vejo qual é o comportamento moral geral de Juazeiro do Norte. Então eu vou descrever a moralidade de Juazeiro do Norte. Por exemplo, quando nós formos para o texto bíblico, nós vamos estudar a moralidade de Ló, ou a imoralidade, no caso. É a descrição do seu comportamento. Já a ética está para além dos comportamentos individuais. Ética é a lei. Ética é aquilo que independe do que eu acho ou do que você acha. E essa ética, ela é revelada por meio da revelação geral. Todo homem sabe no fundo do seu coração que é errado matar, que é errado roubar. E isso está inato no nosso coração. Deus colocou isso no nosso coração e também está revelado de maneira muito mais clara nas Escrituras. Então nós temos 10 mandamentos. Nós temos as leis para Israel, que são as demonstrações da lei eterna de Deus, do que Deus entende como certo e como errado. E se ele definiu que algo é certo e que algo é errado, é porque é mesmo, certo? É porque é lei dele e nós devemos seguir, tá bom? Então, moralidade é a descrição, ética é a lei, independente dos nossos comportamentos. Em suma, resumindo essa nossa introdução, se o mal surge do afastamento de Deus, como eu disse, então a ética é a busca pelo retorno, no caminho de volta para Deus e dentro da família, tá bom? Então, como eu disse, eu convido você a abrir em Gênesis, capítulo 19, para percebermos o exemplo de um líder de família que não buscou o bem na sua família e que acabou levando o peso da responsabilidade da queda, da derrocada espiritual de toda a sua família. Gênesis capítulo 19, vocês conhecem muito provavelmente essa história, não vou lê-la toda, vou destacar alguns versículos, mas vamos ler os versículos 1 ao 3, né, para nós contextualizarmos. Gênesis 19, versículo 1. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. E lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. É interessante porque Moisés, ao escrever Gênesis, ele está comparando geralmente 2 histórias. Então ele coloca 2 histórias e ele faz como que uma comparação entre elas. Há uma comparação aqui entre a recepção dos anjos que Abraão dá, no capítulo 18, e a recepção dos anjos que Ló dá, no capítulo 19. Então são 2 recepções diferentes, são 2 modos de receber diferentes. E nós temos temas que interconectam. Nós temos Deus revelando a Abraão os planos para Sodoma e a oração de Abraão, a petição para que se salve, né, para que, principalmente visando Ló que está lá, né, então aquela questão quantos justos existem lá e etc. E agora nós temos um fica com Abraão e 2 descem para Sodoma
e aí vão conversar com Ló, vão estar com eles para que eles saiam da cidade, para que eles se salvem, né? Então, você imagina que o quadro geral, quando Abraão chega em 10 justos, é que haja pelo menos 10 justos na família de Ló. Então, quem é que você espera que saia? Saia Ló, saia sua esposa, saia suas filhas e saia os seus genros, que daria mais ou menos uma dezena. Mas o grande choque da narrativa é que, embora 10 seja um número mais baixo, nós vamos chegar ao final da narrativa e perceberemos que nem 10 tinha. Nem 10 haviam de justos. E muito disso é culpa do próprio Ló. Então, eu estou puxando aqui principalmente a responsabilidade para os homens na procura do bem dentro da sua família. Outra coisa interessante a perceber é que Ló é chamado de justo em 2 Pedro. Um fato que sempre me intrigou e vai me intrigar por muito tempo ainda. Como é que ele é justo? Como é que ele se incomodava com o padrão ético que estava ao seu redor, com a imoralidade? E ele mesmo comporta-se como imoral. Ele mesmo traz a derrocada da sua família. Para mim, Ló é a grande demonstração de que você não precisa ser um imoral. Você não precisa ser um homem imoral para destruir a sua família. Você pode ser um homem justo, mas omisso. Você pode ser um homem reto, que se incomoda com o mal. Sabe aquele homem que lê e diz, olhe nossa geração como é pervertida. E você pode ser esse homem, eu posso ser esse homem e perder minha família do mesmo jeito. Porque não basta isso diante de Deus. Não basta essa moralidade aparente. É necessário uma busca, é necessário uma missão. E essa busca é do bem dentro da família. Então, essa moralidade que fala, que diz, que acha que está tudo errado, que o mundo deveria melhorar, isso não é suficiente dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus deve haver uma luta, uma guerra diária pela santidade individual e pela santidade da família. Então, nós temos essa comparação. O texto parece indicar que Ló estava preso a certas convenções sociais, tá bom? Porque Abraão recebe os anjos de uma maneira. Ló tem uma coisa que intriga muito no texto, no versículo 3. Ló insistiu tanto que eles foram para a casa dele. E quando nós estudamos o texto em hebraico e percebemos essas marcas de intensificação, Ló insistiu tanto. Parece, né, o que o texto está nos mostrando, uma insistência quase que violenta para que eles durmam na sua casa. E das duas, uma nós podemos interpretar. Já o medo de que esses seres, que ele já percebeu alguma coisa nesses seres, sejam estuprados desde o início, ele já pensou, ele já adiantou isso. Então, por isso ele está forçando, venha, venha. O que teria um paralelismo aí, porque ele está forçando os anjos a entrar na sua casa para salvá-los. Depois os anjos forçariam ele a sair da sua casa para salvá-lo, certo? Teria isso aí. Mas também a outra opção é que seja uma convenção social, e era, né? E que ele está tão preso a essa convenção que ele está se forçando a cumprir a lei da terra. Então isso já mostraria, seria uma marca dessa moralidade aparente de Ló, diferente da de Abraão. Ambas as questões enriquecem o texto, e aí eu vou só fazer estimular sua mente a pensar em uma delas, tá bom? Então vamos pensar. Ló, a gente sempre troca, Jó e Ló. Ló estava no portão da cidade e ele encontra os anjos ali. Por que é que Ló estava no portão da cidade? O portão da cidade geralmente é o local, nas cidades antigas, onde os anciãos ficam e os juízes da cidade, né? Aquelas pessoas que tomam decisões, aquelas pessoas que têm liderança sobre a cidade. Ele está lá. E é lá que ele encontra os anjos. É interessante perceber também que estava ao anoitecer, fazendo um contraste com o meio-dia que os anjos chegam para Abraão. Então os anjos chegam meio-dia para Abraão e ao anoitecer com Ló. Isso também é uma marca dessa comparação.
Quando nós chegamos nos versículos 8 e 9, eu quero ler para você, depois de toda a conversa, eles entram e logo no versículo 5 os homens começam a bater na porta, querem abusar dos homens que entraram na casa de Ló. Então vamos ler aí os versículos 8 e 9. Diz assim: olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, nada façam a esses homens, porque se acham sob proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: sai daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. Aqui há muitos elementos a serem entendidos, né, nessa cena desse quase estupro aí em relação aos homens. Primeiro, porque que os homens da cidade tinham um grande interesse nos visitantes, né? Então a gente poderia destacar o homossexualismo, a homossexualidade, que já é uma marca da grande depravação naquela cidade, mas também o fato da violência, né? A violência de um homem estuprando o outro era subjugar, né? Mostrar, olha, você não é daqui e nós estamos lhe subjugando, né? Nós estamos destruindo suas forças. Essa é uma visão também do estupro, naquele contexto. Então, a ação de Ló em resposta a isso é profundamente ambígua e nós começamos a pensar que se não haveriam outras opções para ele. Então, a opção de entregar suas filhas para que aqueles homens não fossem estuprados é algo que eu penso que incomoda a todo e qualquer que lê essa narrativa de Gênesis, tá bom? Então, por que é que ele faz isso? Por que é que ele toma essa decisão tão rápido? Por que é que ele não se importa com as suas filhas? Claro, a gente pode aliviar para ele e dizer, não, ele não tinha forças, mas lembre, são 3 homens dentro de casa, né? 3 homens, eles não podiam lutar, eles não podiam... Mostra-nos também a falha de Ló ao perceber a natureza dos seus visitantes. Uma das opções que nós pensamos no início foi que Ló entendeu que eles eram pessoas especiais e trouxe para dentro de casa para salvá-los. Isso enfraquece aqui porque se Ló compreendesse a natureza divina dos seus visitantes, será que ele teria tanto medo assim? Ou será que ele confiaria na salvação por meio desses anjos, né? Então é muito provável, pelo que vemos aqui, por essa ação, essa resposta de Ló, que ele não compreendeu a natureza divina daqueles que estavam com ele. Então é mais uma falha nessa percepção, falha que Abraão não tem de maneira alguma, ele já entende, já corre, mata o cabrito, porque estão chegando aí pessoas divinas, né? É interessante pensar nessa identidade que eles têm. Então, a justificativa de Ló é que ele não poderia entregar aqueles homens porque eles estavam sob a proteção do seu teto. Que é mais uma marca que é deixada por Moisés dessa prisão que Ló vive, uma prisão moral, uma prisão dentro da sua moralidade em relação a uma lei da terra. Eu vou falar isso para você no final, mas há como que um quadro aqui de Ló sendo preso pela lei da terra e de 2 personagens no final dessa narrativa, desse arco, que também estão presas à lei da terra, tá bom? E essa lei da terra que aparenta ser boa e tudo, embora Ló esteja na porta da cidade, embora Ló busque seguir a lei da terra, de maneira surpreendente nós percebemos que as pessoas não respeitam ele, nem os homens imorais, nem os homens da terra, nem os homens aos quais Ló parece querer agradar, nem esses homens respeitam Ló. Eles dizem, esse homem está aqui conosco, ele já quer ser juiz de tudo entre nós. Entende? Tudo aquilo pelo qual Ló abriu mão, tudo aquilo pelo qual Ló adquiriu certas leis que não são da lei de Deus para si, tudo aquilo não valeu nada, porque ele não foi aceito no círculo íntimo daquela cidade. Ele não foi aceito na rodinha dos juízes e dos anciãos. Não foi aceito. Então, no final das contas, o preço que ele pagou, ou que ele estava disposto a pagar até suas filhas, valeu alguma coisa?
ser aceito naquele meio. E tem pessoas que sacrificam-se para serem aceitos em meios intelectuais, tem pessoas que se sacrificam para serem aceitos em meios profissionais, tem pessoas que se sacrificam para serem aceitos em meios sociais e sacrificam até sua família nesse altar, nesses ídolos. Você está disposto a ir até onde? Com a sua família, sacrificando-a, sacrificando o bem espiritual da sua família, para ser aceito por quem? Qual o círculo íntimo que você deseja entrar, que você deseja ser aceito? O círculo íntimo que todo homem, mulher de Deus, deveria buscar ser aceito é no círculo íntimo de Deus, que nós já temos pleno acesso, e no círculo íntimo da sua família. Que sua família ame e respeite e seja o alvo da sua busca diária pelo bem e pela santidade. Não era esse o caso de Ló. E a última marca dessa profunda ambiguidade da moralidade de Ló é o receio que ele tem. Ele é o receio que nos deixa muito intrigados. Por exemplo, no versículo 16. Então, os anjos dizem, vamos, e nós precisamos sair daqui porque as coisas vão começar a piorar. E no versículo 16 é dito assim, como porém ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso. Só destacando anteriormente outra falta de respeito em relação a Ló, é que quando ele vai procurar os seus genros para sair, talvez para formar o número 10 de pessoas que saem da cidade, os genros de Ló não o respeitam de maneira alguma, acham que ele está brincando, acham que ele está com galhofas, com brincadeiras. E aqui, umas coisas tão certas, as coisas tão descritas, Homens na porta, perigo iminente, anjos dizendo que as coisas vão acabar. E aí nós temos uma frase que perturba, como porém se demorasse. Ele está inquieto, ele não está certo de sair da cidade. Então, como crianças imaturas na moralidade, crianças imaturas na ética, é necessário que se pegue na mão e que se tire da cidade à força. Muitos de nós estamos nessa fase imatura diante de Deus, e famílias também. Por vezes é necessário que Deus pegue na mão e arraste, use servos, líderes espirituais, para que pegue na sua mão e arraste. Porque mesmo com todas as provas, mesmo com todas as pregações, mesmo com todas as exposições, ainda há famílias que se demoram, que se colocam em perigo. Então, você tem que voltar ao início da história de Ló e pensar como ele chegou naquele estágio. Pensar como ele foi seduzido por aquela cidade. O texto fala anterior que ele ia colocando a sua tenda cada vez mais perto de Sodoma, daquelas planícies. Ele foi atraído pelo olhar. Isso foi o que o separou de Abraão. Ele foi atraído pelo olhar, mesmo sabendo que Abraão deveria ser o receptor da parte mais excelente, mas foi dada a oportunidade a ele, ele era ambicioso nesse sentido. Mas a sua ambição levou à destruição de si mesmo e à destruição da sua família também. Agora, como porém se demorasse, é muito chocante, mas há algo que mostra o extremo da covardia de Ló e o extremo da falta de confiança de Ló, que está aí nos versículos 18 ao 20. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que teu servo encontrou favor diante dos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Ele está recebendo proteção divina, ele está recebendo misericórdia divina, ele ainda tem medo do modo, do plano como Deus escolheu salvá-lo. Ele ainda se comporta dessa maneira. Eis que perto uma cidadezinha para a qual posso fugir, ela é bem pequena. Permita-me que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? Nela poderei salvar a minha vida. Nela eu poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa, refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Precisa falar algo aqui, precisa demonstrar essa extrema incredulidade.
Guarda essa cidade, aqui um ímpeto, né, de Ló de guardar pelo menos uma parte daquela região. Então, vou salvar pelo menos essa cidadezinha aqui. Tal era o amor. E esse amor, ele é de Ló por aquele local, esse amor de Ló por aquela localidade, ele é extremado na sua esposa, né? A gente vai chegar lá. A sua esposa, ela encarna esse amor, essa idolatria à cidade, por isso que ela pertence à cidade. Tá bom? Então, mas Ló, ele salva uma cidadezinha e ele acha que está construindo seu caminho de salvação. Geralmente quem erra na ética, erra na compreensão do Evangelho. Então, busca salvar-se a si mesmo. E é interessante que ele não enquadra ou não coloca dentro dessa busca de salvação a família, não coloca suas filhas e sua mulher, não, para que eu possa salvar-me, para que eu fique a salvo. Essa covardia, esse distanciamento, esse medo, ele caracteriza muitos personagens da Escritura. Personagens como Saul, personagens como Sansão, mas Saul de maneira bem explícita. É um medo, é uma covardia, é uma ansiedade. Esse medo que advém da sua incredulidade. Então, esse medo que vem da incredulidade, da falta de fé, leva-o a cometer atos extremos, como, por exemplo, Saul consultando uma necromante. Assim como Ló, cometendo uma irracionalidade tal de falar para o seu Salvador como ele deve salvá-lo e dizer no final que ele mesmo vai se salvar, porque ele é muito inteligente, porque ele é muito esperto, né? Então, é o orgulho, é o medo, é tão profundamente ambígua a pessoa que está em desconexão com Deus, que ao mesmo tempo que ela se acha muito inteligente, é muito orgulhosa, ela é medrosa, ela é ansiosa. Então você não é inteligente, pois se garanta, vá lá. Não, mas ao mesmo tempo é medroso. Não, Senhor, assim não, você pega na montanha. Como eu disse, nem sempre são os grandes erros, as grandes falhas que vão destruir você e sua família, né? São as omissões que ficam pelo caminho, que vão construindo um cenário de destruição. E nós percebemos essa derrocada na família de Ló com as ações morais que vêm depois da sua esposa e das suas duas filhas. Então é o modo como Moisés mostra, olha, a família está destruída moralmente. A esposa, ela é a pior. A esposa pertencia à cidade. Assim como a cidade foi destruída, caindo enxofre sobre ela, cristalizando aquelas pessoas, a mulher também vira um pilar de sal. A mulher também vira um pilar de sal. Versículo 26. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, morte, sequidão, destruição. Por quê? Afinal, ela pertencia à cidade. Ela deveria ser queimada junto. Por isso que ela olha para trás. Não é só o fato da curiosidade de olhar para trás, é porque ela era da cidade. Ela pertencia àquela Babilônia. Por isso que ela foi destruída junto com aquela Babilônia. Então nós chegamos na parte mais nojenta, né? Na parte mais perturbadora, porque toda essa história é perturbadora. Uma vida que não busca o bem na sua família, busca apenas o bem-estar da sua família, social, econômico, pode começar com essas pequenas omissões e pode chegar em atos escabrosos, em atos imorais e nojentos, como o incesto das filhas de Ló, a partir do versículo 30. Ló partiu de Zoar e habitou no monte. Tinha medo do monte, foi morar no monte. Ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, estava com medo ainda. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então começa. A primogênita disse a mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Espera aí. Lembra que eu falei que o texto tem uma moldura de uma lei da hospitalidade da terra que Ló está seguindo, e agora elas estão falando de uma lei da continuidade da geração, que é um costume da terra. Alguns intérpretes leem aqui e acham que elas achavam
que haviam sido destruídos todos os homens do mundo, porque elas interpretaram aquela destruição de Sodoma como a destruição do mundo, só sobraram elas no mundo. Por isso que elas falam, não há homem na terra. Mas não, o texto deixa bem claro que não é essa a percepção. Elas eram da cidade, a cidade foi destruída, porque não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume da terra. Elas queriam um homem que se unisse segundo o costume da terra, segundo a lei da terra. Então, essa prisão, a essa moralidade ambígua que Ló tinha, foi herdado por suas filhas. Uma esposa destruída porque era da cidade. E agora 2 filhas que são presas às leis da cidade, assim como Ló era. Então, disso causa um incesto duplo, por meio da embriaguez daquele pai e por meio do ato entre cada uma das filhas, a primogênita e a mais nova, com o seu pai. É um fato chocante, é uma cena chocante, mas é que para nós acordemos, é para que nós acordemos em relação ao nosso cuidado para com a família. Eu vou prosseguir para algumas aplicações e nós estamos caminhando aqui. Primeira aplicação é que, assim como o discipulado, você precisa compreender que para ganhar as coisas, você precisa abandoná-las primeiro. Então, aplicando para a família e para a moralidade. Quem quiser salvar a sua família, primeiro deve sacrificá-la no altar de Cristo. Quem quiser amar sua família, primeiro precisa a deixar de amá-la. Quem quer salvar sua família, primeiro precisa matá-la. Primeiro precisa sacrificá-la no altar de Cristo. Dizer, Senhor, Tu és mais importante do que minha família. No âmbito das prioridades, Deus está em primeiro lugar, a família está em segundo. É assim, a família está bem alta, acima de outras prioridades, mas Deus ainda deve estar acima. Quantos cristãos idólatras em relação às suas famílias já passaram pelo solo do cristianismo? Quantos que idolatravam dinheiro, a ascensão social e usaram como desculpa a família? É pelo bem da família, é pelo bem dos meus filhos, mas na verdade eram idolatrias pessoais. Quantos você conheceu? Quantos não chegaram a derrocadas como Ló chegou, porque erraram desde o início? Quantos? Então, sacrifique a sua família no altar do Senhor para que você possa ganhá-la. Diga, Senhor, o Senhor é mais importante do que minha família. E ao dizer isso, você vai dar o verdadeiro valor que a sua família merece. A busca por Deus no seio da família. Sacrifique essa falsa moralidade, sacrifique a libertinagem, se for o caso, para que Deus seja glorificado. Uma outra aplicação. Ló, para os homens, né? E mulheres também, para os líderes da família. Ló parecia um homem facilmente manipulável. Lutar pela ética na sua família, lutar pelo bem na sua família, é parar de passar o pano em relação aos pecados dos membros da família. Deixar para lá, em busca da paz, em busca do bem-estar. Então, lutar por esse sumo bem, o sumo bem que é Deus dentro da família, é parar de deixar os pecados para lá, debaixo do tapete, e começar a tratar desses pecados, começar a tratar dessas omissões. Mulheres falando para os maridos, marido, me guie ao Senhor, é sua responsabilidade. Maridos falando para suas mulheres, mulher, me apoie, me dê um contexto estável, onde eu possa me preparar para preparar vocês também. Pais falando aos filhos, meu filho, abandone esse celular aí, me dê esse celular aí, porque você está se tornando uma pessoa terrível em meio a esses jogos, você está se tornando uma pessoa preguiçosa. E é parar de deixar as coisas fluírem como se elas fossem naturais e normais, elas não são, certo? E no momento que você acha que está tudo bem na sua família, é aí que aconteceu o grande erro. Nunca está tudo bem. Vocês podem ser santos, vocês podem ler a Bíblia todos os dias e ainda não estará bem. Porque sempre há o que progredir, sempre há o que seguir, sempre há o que melhorar, sempre há pecados a serem arrependidos diante de Deus, confessados diante de Deus e transformações a serem feitas em nós. Então, pare de colocar os pecados debaixo do pano, exponha os pecados diante da luz do Senhor e não passe o pano para isso.
Uma terceira aplicação: Deus pode transformar seus erros, os que você já cometeu, em graça futura. Deus pode transformar seus deslizes, seus tropeções em relação à sua família, que sejam arrependidos e confessados diante do Senhor. Ele pode transformar isso em graça futura. E um exemplo que eu dou é que um dos filhos desse incesto, Moabe, se torna uma nação, e dessa nação Deus chama Ruth para fazer parte da linhagem de Davi e da linhagem de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E um erro, um deslize cruel é transformado por Deus, que é bondoso, que é maravilhoso, em graça futura. Isso é para que você não se desespere. Isso é para que você não fique enlouquecido pelos erros passados que você cometeu. Deus é bondoso o suficiente para que você cresça com esses erros, para que você não o cometa mais e exorte pessoas a não cometê-lo mais, e para que esses erros sejam até transformados, se for do querer do Senhor, em graça futura. É maravilhoso perceber isso. E a quarta aplicação, na verdade, é uma pergunta para você. Qual é o seu olhar sobre a vida hoje? Qual o seu olhar sobre a vida, sobre a família? Quais são suas expectativas sobre a vida hoje? Então eu divido aqui em 3 tipos de olhar. Há um olhar otimista, porém idólatra sobre a vida. As coisas vão melhorar, tudo vai dar certo, mas idólatra. Existe um olhar pessimista e idólatra também. Está tudo se destruindo, está tudo se desmoronando e idólatra também. E existe um olhar real sobre a vida. Percepção da justiça de Deus. Uma percepção daquilo que Deus tem para os pecados e para também os arrependimentos. Então, um exemplo de um olhar otimista e idólatra é o olhar de Ló ao fazer o seu apartamento, ou seja, apartar-se de Abraão em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Lembra de Zoar? Isso foi antes de Deus ter havido destruído Sodoma e Gomorra. Um olhar otimista sobre a vida, tantas coisas a se obter, uma terra tão bem regada, porém idólatra. Nós temos uma visão pessimista e idólatra também. É a última visão antes da morte da mulher de Ló, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás, teve uma visão da destruição e foi transformada em pedra de sal. Então a última coisa que ela vê é a destruição dos seus sonhos. Então você pode estar muito bem com a vida e ser um idólatra. Você pode estar em depressão e ser um idólatra também. Bom, a depressão, a ansiedade não tornam você um santo. Você não deve usar isso como desculpa para dizer é porque eu sou doente. E tem vários níveis, tem aquilo que é doença, aquilo que não é. Mas uma visão pessimista sobre a vida não torna você um santo, pode ser idólatra também. É necessário uma visão real, uma visão concreta, uma visão da graça e da justiça de Deus, que é a visão que Abraão tem. Você tem a mulher de Ló olhando, você tem Ló depois percebendo essa destruição, você tem Abraão fechando o texto, olhando para essa destruição em Gênesis 19, 28. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim Deus destruiu as cidades da campina. Deus se lembrou de Abraão e tirou o Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló havia morado. É uma visão da justiça de Deus sobre o pecado, mas da graça de Deus, porque Deus se lembrou de Abraão e salvou Ló. Talvez você diga, eu sou idólatra mesmo. E eu digo, parabéns, eu também sou. Né? Vamos fazer uma comunidade aí de idólatras. A história que Gênesis está descrevendo é uma história de idólatras. Adão idolatra o conhecimento sem Deus. Caim idolatra a aceitação diante de Deus. Noé idolatra o vinho, a criação do Senhor. Lameque idolatra a vingança, a justiça vingativa. Ló idolatrou a terra, que parecia com o jardim regado do Senhor. Abraão idolatrou seu próprio filho Isaque. Essa é uma estirpe, é uma família de idólatras. A pergunta é que no meio desses que eu citei, houve casos bons e casos ruins. Embora acontecesse essa idolatria, ela não é o resultado final da sua vida.
tá bom? Há espaço para arrependimento, há espaço para mudança. Você é um idólatra, isso é fato. Agora, o que é que você vai fazer com esse fato? O que é que você vai fazer com o fato que sua família não está caminhando bem? São os idólatras que Deus chama para arrependimento e para a transformação. E essa transformação pode acontecer a tal ponto que sua família seja usada para a bênção de outras famílias e para a bênção de outras nações, como é dito em Gênesis capítulo 12. Que sua família seja luz, que sua família seja guiada por você, que você trabalhe pelo bem da sua família. Todos têm a responsabilidade de trabalhar pelo bem da família e que a igreja receba esses frutos e que o mundo receba esses frutos. Só haverá missões, só haverá evangelismo, só haverá pregação da palavra se a família for bem conduzida diante do Senhor. Deus te abençoe e vamos nos preparar para o culto logo mais às 18h30. Deus abençoe cada um de vocês.